Montar PC ou pensar em upgrade hoje em dia dá um nó na cabeça. É tanta linha nova saindo, modelo antigo sumindo e preço oscilando que, se você bobear, acaba pagando caro em hardware defasado. E para resolver isso de vez, eu passei os últimos dias analisando o estoque atual das principais lojas do Brasil e separei o que realmente faz sentido comprar agora. Nós vamos passar por várias categorias, de R$500 até a casa dos R$3.000, separando o que é custo-benefício real do que é armadilha de marketing. Então lembrando já, deixa o gostei aí pra fortalecer o canal e bora pro que interessa. Se a sua grana tá muito curta e o objetivo é só sair do gráfico integrado, pra conseguir jogar com seus amigos, a opção mais barata no mercado nacional hoje é a RX 550 de 4GB, ali perto dos R$550. Não vai nem passar muito disso e nem ficar muito abaixo. Sendo bem sincero, ela não vai fazer milagre e ela não serve pra jogos tão pesados na nova geração. Então você não vai conseguir rodar um Cyberpunk tão bem nela, um Call of Duty e o GTA 6 provavelmente não vão rodar bem nessa placa. O foco dela tá mais no competitivo leve, como o Valorant, o League of Legends e o CS2, com tudo no baixo, para garantir a fluidez. E para uma placa de R$550 já tá muito boa. Agora, para quem quer mais desempenho bruto gastando pouco, a alternativa comum aqui no Brasil é a RX 580 de 8GB, recondicionada. Ela entrega muito mais frames e aguenta jogos como GTA V e Fortnite, de forma bem mais lisa. A RX 550 também ia aguentar esses jogos, mas você ia ter que colocar provavelmente tudo no low. Já a RX 580 não, ela consegue tancar esses jogos bem melhor do que a RX 550. Afinal, ela já tem 8GB de VRAM, que é ótimo para hoje em dia. Só que tem o contraponto, é um projeto antigo, ela esquenta bastante e exige que você tenha uma fonte de 500 watts decente. Então não vai inventar de jogar com uma fonte de 400 watts, 300 watts, mas agora você vai ter que fazer um PC com uma de 500 watts, que também não é grandes coisas, né? Uma fonte de 500 watts hoje em dia tá bem mais barato. Então se você quiser fazer um PC de entrada, a RX 580 é uma ótima opção. Agora, se você faz questão de uma placa nova, atual e com uma garantia total abaixo dos R$1.000, as duas opções de prateleira são a GTX 1650 de 4GB e a RX 6500 XT. A GTX 1650 é para quem tem um PC de escritório com fonte fraca, já que ela não consome quase nada de energia e não precisa de conector extra. Já a RX 6500 XT, ela entrega mais desempenho que ela, mas com uma condição: o seu processador precisa ter suporte a PCI Express 4.0. Se for 3.0, ela perde rendimento e deixa de valer a pena. Isso vai acontecer, galera, porque a RX 6500 XT ela tem um barramento fisicamente reduzido para apenas 4 pistas. Isso é, esse X4 que tem na frente dela. E isso quer dizer, quando ela tá no PCI Express 4.0, essas 4 pistas dão conta do recado e a placa realmente atinge o desempenho máximo. Mas quando tá no PCI Express 3.0, a velocidade da conexão é reduzida pela metade. Como a placa só tem 4 pistas, a transferência de dados fica muito mais difícil. Então, quando os 4GB de memória dessa placa acabam, ela precisa usar a memória RAM do sistema. E essa troca de dados fica extremamente lenta no PCI Express 3.0, gerando os travamentos e as quedas bruscas de FPS. Então toma cuidado, quando você for comprar uma placa de vídeo dessa, verifica se o seu processador tem suporte a PCI Express 4.0 e a sua placa-mãe também. Porque se você for jogar jogos pesados, pode fazer uma grande diferença essa limitação. Agora, pessoal, se você conseguiu esticar o orçamento até aos R$1.500, a conversa muda de nível, porque aqui a gente entra no segmento onde os jogos rodam de verdade em Full HD. E um nome que está dominando essa faixa há muito tempo é a RX 6600 de 8GB. Se o seu foco é estabilidade sem gastar muito, essa placa é a escolha óbvia. Ela entrega uma taxa de quadros excelente em quase qualquer jogo atual no AUL. Consome pouca energia e trabalha fria. Eu uso ela no meu computador e, sinceramente, pessoal, eu nunca tive nenhum problema de gargalo com essa placa. Tô usando ela no PCI Express 3.0, porque minha placa-mãe e processador não tem suporte, e mesmo assim ela não perde muito desempenho, justamente por causa das placas que eu falei anteriormente. Agora, se você quer uma placa de vídeo da Nvidia, nessa categoria a gente tem a RTX 3050 de 8GB. Ela tem a vantagem do ecossistema do DLSS, mas em força bruta nativa, a RX 6600 entrega mais performance por real investido. Só um aviso importante: tenta fugir da versão de 6GB da RTX 3050. O desempenho dela é capado e o preço não justifica. A RTX 3050 de 6GB é a mais comum hoje em dia, mas você ainda consegue achar a 3050 de 8GB. E se você não achar e não quiser pegar de 6GB, então vai de RX 6600, porque é uma ótima opção. Agora, na faixa dos R$1.500 aos R$2.000, a nova geração começou a ditar o ritmo das lojas. A principal novidade nos estoques é a RTX 5050. A Nvidia trouxe para esse modelo de entrada a arquitetura Blackwell, focando muito em eficiência energética e nos recursos de inteligência artificial mais recentes. Dito isso, vale ficar muito atento às oportunidades
oportunidades como os modelos anteriores estão saindo de linha. Se você encontrar alguma queima de estoque da RTX 3060 de 12 GB ou da RTX 4060 de 8 GB na casa dos R$ 1.600, talvez valha a pena pegar. Já no lado da AMD, a opção realista nessa faixa de preço é a RX 7600 de 8 GB. Ela foca em entregar o máximo de frames de forma nativa, conta com FSR 3 para ajudar nos jogos mais pesados. Passando dos R$ 2.000, o foco deixa de ser apenas rodar o jogo e passa a ser qualidade visual ou altas taxas de atualização para quem joga competitivo. A referência atual nessa faixa é a RTX 5060. O ponto forte dela é conseguir rodar jogos pesados ativando o Ray Tracing e o Frame Generation da nova arquitetura, sem que a placa sofra com o consumo ou superaquecimento. É uma escolha muito equilibrada para quem quer longevidade, mas novamente, vale a regra do saldão. Se você achar uma RTX 4060 Ti antiga, despencando de preço para limpar o estoque, é uma ótima alternativa também. Aí é você que sabe. Do lado da AMD, a novidade é a chegada da nova série RX 9000, a arquitetura RDNA 4. E os modelos intermediários dessa linha, como as variantes da RX 9060 ou mesmo as promoções da RX 7700 XT da geração anterior, são excelentes escolhas se o seu objetivo for jogar em Quad HD nativo, já que costumam trazer barramentos de memória mais largos que os da concorrência direta. E para fechar, na categoria de R$ 2.500 a R$ 3.000, entramos no terreno onde você não precisa ficar sacrificando barra de configuração gráfica para o jogo rodar bem. E aqui a AMD se destaca com a nova RX 9070. E o grande trunfo nessa categoria, do lado vermelho, é a folga na memória de vídeo, muitas vezes entregando 16 GB de VRAM. Isso dá uma segurança enorme a longo prazo, garantindo que o jogo não vai engasgar ou borrar texturas por falta de espaço na memória. Já na NVIDIA, o foco fica nas promoções da RTX 4070 ou nas variantes intermediárias altas da série RTX 50, quando aparecerem em oferta. Essa é a escolha certa se seu foco, além de jogar com Ray Tracing mais otimizado do mercado, envolver produtividade, como edição de vídeo pesada, renderização em 3D ou streaming profissional. Bom, o resumo do mercado é esse, do básico ao avançado. O segredo é não comprar por impulso e sempre equilibrar a placa de vídeo com o resto do seu setup. Não adianta investir tudo na placa de vídeo e usar uma fonte genérica ou um processador muito antigo que vai travar o desempenho. Os links atualizados com os preços mais realistas de cada uma dessas faixas estão fixados no primeiro comentário e na descrição para te ajudar. Agora me conta aqui embaixo, qual que é o seu orçamento atual para o upgrade? Se ficou com alguma dúvida sobre compatibilidade, deixa aí nos comentários que eu respondo. Se inscreve aí para não perder as próximas análises de hardware e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e valeu!